Olá, Wagner Munhoz de novo na série de vídeos A Minha História. E se você está acompanhando essa série de vídeos, você reparou que no capítulo passado eu estava trabalhando na penitenciária. E lá comecei a olhar toda aquela situação que se dava na penitenciária, né? Os presos recebendo alimentos açucarados dos seus entes queridos e assim iam comendo dia após dia, várias vezes ao dia, desenvolvendo enormes cáries. E todo o sistema se ajeitava, né? O sistema de saúde odontológico se ajeitava nessa situação. Ou seja, começava a dar cárie, começava a dar dor de dente, ia lá no dentista, graças aos céus eu consigo aqui vir ao dentista para fazer a extração dos dentes, e todo mundo achava normal que presidiário teria necessariamente problema de dentes, né? Eu fiz aquele projeto de reestruturação para tentar reverter essa história. Só que depois de 1 ano e 10 meses trabalhando na penitenciária, eu prestei um outro concurso público e fui parar num outro lugar que eu achei que era o máximo. E realmente assim, né, grosso modo, é realmente um sistema de saúde exemplar lá. Muitos dentistas, poucos servidores públicos, toda a tecnologia, todo o anteparo propício para que a pessoa consiga ter saúde de dentes e gengivas. Então eu achei que quando eu entrei lá nesse novo serviço público, que eu já vou dizer para você qual é, na palestra do Cono à Saúde, que eu vou passar daqui a pouco mais um pedacinho para você, eu achei que, sim, agora sim, né? Eu vou conseguir realmente desenvolver nessa população desse órgão público, eu vou conseguir resolver a situação de dentes e gengivas dessas pessoas. Afinal, eram poucas pessoas, muitos dentistas, e eu falei assim, isso aqui vai ser muito fácil. Por quê? Na penitenciária não tinha controle, não tinha a menor condição, né? Fazer um sistema de saúde que funcionasse lá na penitenciária daquele jeito que estava. Então eu achei assim, isso é um problema da penitenciária. Quando eu trabalhei lá, antes da penitenciária no lar de crianças, eu achei que o lar de crianças não tinha, era de extrema pobreza, tinha toda aquela irregularidade de consultas ao dentista, então achei que o problema de não se estabilizar os problemas de dentes e gengivas estava porque aquelas crianças, daquele lar de crianças, né, de 150 crianças lá, era justamente por causa da pobreza, da falta de informação, etc. E quando estava na faculdade, achava que o problema que não se estabilizava, problemas de saúde na faculdade, apesar de todo o tratamento que a gente dava lá quando a gente era estudante, que as pessoas realmente acabavam por desenvolver problemas de saúde e dentes e gengivas porque elas tinham realmente um histórico lá, toda aquela questão de irregularidade ao dentista, etc. Só que quando eu vim para nesse novo emprego público, né, que eu comecei aí depois da penitenciária, quando eu saí da penitenciária, eu achei que isso ia se resolver. E, por incrível que pareça, não se resolveu. Quer dizer, os problemas de saúde nessas pessoas, desse órgão público, começavam a aparecer e reaparecer ano após ano. Os mesmos problemas, apesar de todas as nossas atividades profissionais, nossos cuidados, nós fizemos até palestras educativas para essas pessoas e, mesmo assim, os pacientes voltavam com problemas dentários. Eu queria contar então mais um pouquinho dessa história, da minha história de vida. Então, essa época que eu saí da penitenciária, entrei num outro órgão público, aqui no Congresso Nacional de Saúde, onde fiz essa palestra contando um pouquinho da minha história e mostrando como que eu cheguei à conclusão de um método que realmente funciona. Até então, até entrar nesse novo emprego público, eu não tinha ainda a noção que eu tenho hoje a respeito de saúde. Então, por tentativa e erro, eu fui chegando a uma melhor condição de conhecimento. Eu queria passar esses conhecimentos para você. Segura aí, então, no Congresso Nacional de Saúde, esse novo pedaço dessa história, da minha história. Segura aí. Vou dar uma dica para você. Deixei de atender os presos e fui atender quem mandava prender os presos. Descobriu? Sim, o Poder Judiciário. Eu e mais 3 dentistas atendendo somente 1.200 pessoas, ou seja, um dentista para cada 300 pessoas. E o meu instinto de dentista tarimbado me dizia que atender ali e controlar a saúde de dentes e gengivas dos servidores do judiciário e magistrados seria muito, muito fácil. Uma verdadeira barbada. Veja bem o que eu pensava na minha cabeça naquela época. Ora, na faculdade onde estudei, havia uma infinidade de pacientes que eram tratados, uma fila sem fim. Apesar de recursos e profissionais bem capacitados, após o tratamento terminado, os pacientes se perdiam mundo afora e ninguém mais os via, isto é, ninguém mais podia controlar preventivamente os pacientes. O tratamento dentário dado e sem controle ao longo do tempo, sem rever a prevenção e tudo vai se perdendo. Já no lar de crianças e na penitenciária eram bem parecidos em termos de tratamento e controle. Baixa capacidade de tratamento, não se consiga fazer muitos tipos de tratamento, somente tratamentos básicos. Baixos recursos financeiros, sociais, culturais,
Dificilmente consegue se formar um ambiente de conservação, de saúde, onde falta um contato refinado com a orientação preventiva, acompanhamento periódico da pessoa ao longo dos anos. Mas pensei naquele momento que aqui, no Poder Judiciário, tem um grupo muito restrito de pessoas com boas condições sociais e econômicas, profissionais e dentistas de bom nível, equipamentos, materiais de última geração. Temos a possibilidade de ver e rever as mesmas pessoas com o passar dos anos. Nossa, vai ser fácil. E esta sensação de facilidade durou pouco mais de um ano. Realmente, apesar de tudo favorável, pacientes, equipamentos, profissionais, o controle da saúde com o passar dos anos não funcionava, ou funcionava muito pouco. Os pacientes retornavam ao pronto-socorro sempre, cada vez mais, com mais e mais problemas. As mesmas pessoas que haviam sido tratados de dentes e gengivas anteriormente. Decepção total, novamente. O que mais me incomodava era algo que passava em meu coração. Eu pensava comigo mesmo, se nem aqui, que se tem tudo do bom e do melhor, se nem aqui se consegue a estabilização da saúde de dentes e gengivas de um grupo restrito e seleto de pessoas, o que será do resto do Brasil? O que será da saúde de dentes e gengivas das pessoas que, por vezes, não têm sequer uma fração dessa oportunidade que é dada aqui no Poder Judiciário? Ou seja, seguramente mais de 90% das pessoas. Essas perguntas ficaram dentro de mim como se fosse uma agulha, um espinho que fica ali, incomodando. Visto que a saúde dos funcionários não se estabilizava e os problemas de dentes e gengivas reapareciam, pensou-se então em apostar em palestras preventivas, onde os funcionários assistiam a 1 hora de palestra sobre prevenção. Nessa palestra, eles aprendiam generalidades sobre a saúde de dentes e gengivas. Após algumas semanas, algumas dessas pessoas que haviam assistido à palestra voltavam com os dentistas do tribunal, desta vez no consultório dentário do Poder Judiciário. Olhando os dentes e gengivas dessas pessoas, perguntando para elas a respeito do que elas tinham aprendido sobre prevenção de problemas de dentes e gengivas durante a palestra de 1 hora sobre prevenção, sabe o que eu descobri? Palestra de 1 hora sobre saúde de dentes e gengivas para as pessoas com nível educacional acima da média não adianta nada ou quase nada. Os fatores que causavam os problemas de dentes e gengivas estavam lá, completamente intocados. Eu olhava junto com cada pessoa a sua própria boca. Mostrava para ela os seus dentes, as suas gengivas, mostrava para ela o que estava acontecendo na sua boca, os pontos principais da sua saúde. E sabe o que eu ouvia delas? Desconhecimento total. Apesar de todo o nível educacional, intelectual e da palestra sobre a prevenção de mais de 1 hora, alguns deles já haviam até assistido a mesma palestra mais de uma vez, mas o entendimento e o autocuidado para com a sua própria saúde de dentes e gengivas, nada, ou quase nada. Daí eu pensei dolorosamente e me perguntei, o que falta mais? São pessoas intelectualmente diferenciadas assistindo uma palestra sobre como conservar a sua saúde de dentes e gengivas com dentistas muito bem formados, modéstia à parte, durante 1 hora, e o que restou? Não aprenderam nada, ou quase nada. Aquilo que aprenderam não foi significante para a sua saúde de dentes e gengivas, quanto mais em longo prazo. Apesar do fracasso total, isto é, após a palestra ninguém ou quase ninguém estava preparado para o autocuidado e para enfrentar as doenças de dentes e gengivas, foi exatamente nesse ponto que a virada começou. Foi exatamente aí que a história começou a mudar. E é a partir daí que vou falar para você a respeito de como conseguir criar um método realmente eficaz para a conservação da saúde de dentes e gengivas de uma pessoa durante a sua vida inteira. Bom, então você viu, né? Que eu fui trabalhar no Poder Judiciário, eram 1.200 funcionários e 4 dentistas, imagina que é isso? Dinheiro sobrando lá para poder fazer tratamento dentário, a gente fazia toda uma gama de tratamentos clínicos lá. Só que ano após ano eu via que os pacientes voltavam, né? Os servidores voltavam cada vez com mais problemas. Apesar de toda a nossa intervenção enquanto dentista, e apesar da orientação que a gente dava no consultório, apesar das palestras que a gente começou a dar para esses servidores, começaram a voltar e voltar e voltar, sempre com problemas dentários. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer para resolver isso? Mas o que mais me doía o coração era justamente isso. Eu falei assim, nossa, imagina no Brasil afora como é que é. As pessoas não têm a menor oportunidade de ter um dentista, de ter um conhecimento, de ter metade do atendimento que se tem aqui. E aqui mesmo nessa situação ideal, não era possível se manter a saúde para a maioria das pessoas. Um ou outro a gente conseguia, mas a maioria, o grupo como um todo, a gente não conseguia.
Mas foi justamente aí que eu comecei a mudar essa história, né? E isso eu vou contar para você no próximo vídeo desta série, A Minha História. Segura aí que o próximo capítulo dessa série vai ser realmente chocante para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.